Sejam todos muito bem-vindos, na nossa Casa do Caminho, e que nos reunimos em nome de Jesus para passar uma tarde saudável, gostosa, né? Uma tarde assim que a gente abastece a alma com essas energias, essas vibrações amorosas, de saúde, que a espiritualidade nos dispensa com tanto carinho e que prepara com tanto carinho esse ambiente para nos receber. Eles já sabem quem vai chegar, o que necessita e já nos coloca à disposição. Então, essa gratidão que a gente tem, né? Para eles que trabalham em nome de Jesus, para Jesus, o nosso mestre, e para o nosso Pai de amor, né? Então, todos já conhecem a casa. Alguém está chegando pela primeira vez? Não, né? Todos já conhecem, já sabem, então, dos trabalhos. Não precisa ficar repetindo, né? Todos conhecem. Então, nós vamos aproveitar esses momentos, né? Para nos confraternizarmos com a espiritualidade aqui presente. Então, aqueles que quiserem, pode cerrar suavemente os olhos e lembrando da figura doce e serena de Jesus. Quando nós olhamos nos olhos do Mestre, nós adentramos um mar tranquilo, de serenidade, de tranquilidade, de saúde, de fé. Jesus, a sua figura serena, ela nos leva a refletir a importância dessa nossa existência, a importância desses encontros espirituais, dessa proximidade com o alto que nos abastece, que nos sustenta. Então, Jesus querido, diante de toda a paz, nós te pedimos, esteja conosco, não somente na tarde de hoje, mas nesse nosso caminhar, que é a nossa vida, a nossa jornada. Que isso que nós sentimos diante de você, Jesus, nós possamos trazer conosco nessa nossa semana, nesse nosso mês, nesse final de ano que estamos passando, para que nós possamos ter a calma, a tranquilidade necessária para que esse nosso caminhar seja seguro, segundo as lições que você nos deixou. Abençoe, Jesus querido, os nossos propósitos de melhorarmos a cada dia um pouquinho. Esteja conosco e muito obrigada, Mestre querido, por tanto cuidado e tanto carinho para conosco, nos cuidando como verdadeiros irmãos que somos em você, como nos ensinou, e a Deus nosso Pai, que ama todos nós indistintamente e nos cuida tanto. Abençoe mais essa nossa tarde, Jesus, que nós possamos ser muito felizes. Que assim seja, graças a Deus. E hoje o José Roberto que vai falar o tema da tarde, evitando aflições. Boa tarde a todos os presentes, aqueles que nos veem pela internet. E o tema de hoje é bastante propício, né, para o momento em que nós estamos vivendo, sobre aflições, evitando aflições. Evidentemente, nenhum de nós tem aflição, né, em nada. Quer dizer, nós temos tempo suficiente, parece que tudo está tudo certo. E cada fato se torna um motivo da nossa aflição pela nossa invigilância, né? Essa é a grande realidade. E nós não damos o devido valor àquilo, ou àquela energia que nós devemos aplicar, que nós devemos gastar nos fatos importantes, né? E eu mesmo sou um exemplo. Tenho aqui a Leda, que é minha conselheira, e que sempre me contém, né? As pessoas, às vezes, têm assim, a necessidade de fazer as coisas rapidamente, né? Mas se esquece de olhar os verdadeiros problemas que nos causam aflições. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo que fala das causas atuais das aflições, né? E a espiritualidade esclarece a Kardec, naquele momento, que
que as vicissitudes dessa vida são de duas espécies, né? Ou de duas origens diferentes. E tem a causa na encarnação presente, ou na vida presente, ou nas encarnações passadas, ou nas vidas passadas, né? Isso a doutrina espírita é fantástica em nos esclarecer, porque nós sabemos que nós estamos num mundo de provas e expiações, nós temos problemas a enfrentar, e existe uma frase muito propícia do Chico Xavier, que ele diz: após um problema, espere o outro, né? Então, cada problema que nós superamos, nós vamos encontrar outro. E se nós vamos nos deter em cada problema, nos desgastar em cada problema, o que acontece? Nós estamos simplesmente devolvendo para o universo as células, né, que o Criador nos deu para permanecer nessa encarnação. Então nós vamos jogando para o universo, nós vamos devolvendo para o universo. E nós vamos abreviando a nossa estada nesse planeta Terra. E as aflições não é uma preocupação única desse momento. Se nós vamos recorrer na história, ou principalmente, nós vamos buscar no Velho Testamento os fatos que ali são narrados, porque o Velho Testamento, na verdade, os cinco livros da Torá, né, eles são narrativas e leis. E essas narrativas e leis, elas estão justamente abordando para a contenção das atitudes dos homens. Salomão, no Eclesiastes, né, mais uma vez falando do Eclesiastes, no quarto capítulo, ele fala o seguinte, né: também vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras trazem ao homem a busca de se superar, né? Ou seja, ele já naquele momento tinha o mesmo objetivo que nós temos, de nós nos superarmos. Ou seja, o homem quer se superar. Para isso, ele quer estar prevendo coisas no futuro. Quer dizer, para poder resolver um problema que está lá na frente, que às vezes não vai acontecer, né? Aí ele acrescenta: isso é vaidade e aflição de espírito. Vaidade e aflição de espírito. Já falamos, né, da alma do espírito. E diz ainda: melhor ter uma mão cheia com descanso e tranquilidade do que ambas as mãos cheias com a aflição de espírito, né? Então, veja, nós estamos falando de Salomão, né, construtor do Templo de Jerusalém. Naquele momento, ele já estava abordando esses fatos. Salomão era um rei sábio, né? Era um rei sábio. Ainda no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, os Espíritos dizem a Kardec: no mundo tereis aflições. Teremos, sem dúvida, nós teremos aflições, né? Temos que enfrentá-las. E diz que a advertência, e Cristo já nos adverte sobre isso, né, que parece incômoda, porque nenhum de nós quer passar dificuldades, quer passar dores. Nós queremos que tudo seja resolvido ao tempo hábil. Quer dizer, nós queremos conforto, e nós não estamos aqui justamente, né, para ter conforto. Nem na colônia Nosso Lar, o André Luiz é esclarecido que nosso lar não é um oásis, não é um oásis próximo ao paraíso. Diz que é simplesmente uma colônia próxima da Terra, que é um momento que ali se estagiam os espíritos que são desencarnados e são atendidos. Então não existe nesse momento, como nós falamos do mundo, nosso mundo de provas e expiações, nós não podemos absolutamente eliminar nada que existe em torno dele, nem as colônias espirituais que estão próximas à nossa crosta, porque pertence ao que está circunscrito ao nosso planeta, ou à classificação que nós temos como planeta, como planeta que somos de provas e expiações, né? Já evoluímos, passamos de primitivo, estamos em provas e expiações em busca do mundo de regeneração, né? A psicologia, como é que a psicologia pode tratar a aflição? Diz o seguinte, que trata-se de nossa ansiedade, respeitável, mas inútil. Quer dizer,
se respeita a nossa ansiedade, porque nós queremos resolver os problemas. Nós queremos antecipar as coisas que vão acontecer. Nós estamos pensando, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Não, nesse momento está assim, mas o que vai acontecer daqui a pouco? Nós já saímos de que nós acordamos, às vezes, preocupados e aflitos, para sair de casa, para ver se nós conseguimos chegar a tempo no local que nós desejamos, ou no trabalho, ou no nosso compromisso. Nós estamos aflitos para entender se o trânsito, como é que está o trânsito. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos conferir como é que está o trânsito. Hoje é muito fácil, nós vamos na internet, como é que está o trânsito, né? E graças ao Waze, né, nós temos uma ajuda fantástica, né, que nos tira um pouquinho dessa aflição. Nem sempre, né, porque nos indica o melhor caminho, mas o melhor caminho possivelmente não é aquele que nós desejaríamos. Nós estamos, então, projetando fatos, por exemplo, no transporte público. Como é que será que está o metrô? Está cheio. Eu vou ter problema. Quando essas coisas, nada pode acontecer, como diz aqui. Como diz na psicologia, é respeitável, mas inútil que nós projetamos no futuro, mentalizando ocorrências menos felizes, que em muitos casos não se verificam como supomos e, por vezes, nem chegam a acontecer. Nem chegam a acontecer. Então, nós estamos aqui planejando, projetando o que vai acontecer lá, o que pode acontecer, por que é assim, por que é assado, quais são as nossas dificuldades, quando essas dificuldades possivelmente nem vão acontecer. Né? E o que diz a visão espírita? A visão da doutrina espírita nos diz o seguinte: é o reflexo intangível do mal forjado no passado ou na presente encarnação. Então, nós não podemos somente colocar todas as dificuldades, nossas mazelas, das encarnações passadas. Pode ser nessa encarnação. Por que é nessa encarnação? Ora, porque está encarnado ou desencarnado, para o espírito é simplesmente um estágio que ele atravessa. Ou na erraticidade, ou o encarnado. Mas o espírito é imortal, nós somos imortais, e nós continuamos a nossa jornada. Né? Então, os problemas que acontecem, ou aquilo que nós estamos enfrentando nesse momento, possivelmente nós provocamos na presente encarnação também. Né? Então não adianta a gente querer projetar e colocar todas essas culpas, dessas mazelas, né, nas encarnações passadas, porque pode ser que nós forjamos nessa encarnação. Então o que diz? Né? É o mal forjado no passado ou na presente encarnação pela criatura que experimenta, alastrando-se na mente como uma epidemia devastadora. Epidemia devastadora. O que acontece quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos simplesmente, nós estamos aflitos, nós não conseguimos dormir direito, nós não conseguimos nos alimentar direito, nós não conseguimos nos comportar de uma forma natural, porque isso afeta profundamente o nosso ser. Porque todo o início está na nossa mente, está no nosso cérebro, na nossa mente. E a mente, o cérebro, claro, é da matéria, mas a inteligência, a mente é de nós como espíritos. Então nós estamos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos simplesmente, atuando de forma negativa no nosso organismo físico. Aí acontecem doenças, acontecem mal-estar. Né? Tem gente que, quando está muito ansioso, tem problemas terríveis. Problemas estomacais, problemas intestinais, perde o sono, não se alimenta direito. Então, isso é tudo causado pela nossa ansiedade. Né? Por saber de nossas imperfeições que trazemos na alma, foi que Jesus nos alertou sobre o mundo em que nós encarnaríamos. Porque nós somos, isso tudo é fruto da nossa imperfeição. Podemos perguntar, nos mundos de regeneração, existe mazela? Sim, existe em muito menor grau. Existe, porque nós estamos galgando a nossa evolução. Estamos atingindo nosso estágio evolutivo através das experiências que nós atravessamos como encarnados. As experiências acontecem aqui na Terra, por isso aqui é uma terra de provas e expiações, provas grandes ou pequenas. Né?
Diz ainda, contrariamente ao que possamos pensar, as aflições não se impõem por castigo ou descuido da divindade para conosco, ou tampouco por querer que a vida nos punir de forma deliberada. Não, não é assim. Né? Não é assim. Tudo que nós passamos são fruto das nossas ações. Também nesse capítulo 5, quando fala da felicidade relativa, os espíritos esclarecem a Kardec também, né, que nós somos frutos, nós forjamos a nossa própria felicidade ou infelicidade. Então é nós que provocamos. Ou seja, nós é que estamos construindo todos esses fatos mentais, e não fatos reais, que vai causar a nossa inquietação, que vai causar a nossa impaciência, que vai causar essas aflições, né, que, dependendo do grau, pode se tornar até uma enfermidade, um problema, né, que vai se tornar crônico, né? A pessoa aflita, ela se torna um problema crônico, que evidentemente vai afetar o nosso corpo material, né? Então, o que diz o Evangelho sobre, o que esclarece a doutrina espírita no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos sobre esses fatos? Nós temos causas atuais e causas anteriores, né? As causas atuais são os incômodos que são gerados na nossa mente, né, que se relacionam com esse momento em que nós aqui estamos encarnados. Esses incômodos. Então, nós procuramos nos incomodar com fatos de menor importância. Nós nos incomodamos com fatos que não trarão consequências, como já a psicologia nos explica. São fatos são quadros que nós criamos para o futuro e que possivelmente não acontece nada, absolutamente nada. Né? Então, quando passa aquele momento, nós estamos aliviados. Mas o estrago mental, o estrago material que essa ação provocou já é irreversível. Né? Como nós falamos aqui, nós já devolvemos nossos átomos para o universo. Não dá para recuperar mais, eles não vão voltar mais. Não tem como retornar. Né? E as causas anteriores? Né? Se a gente não encontrar, os espíritos dizem o seguinte, aí sim, se nós procurarmos ajuda, se nós procurarmos auxílio, se nós procurarmos as causas das aflições nesse momento aqui, sim, nós devemos então refletir que nós somos espíritos imortais, que já passamos por várias e várias encarnações, e como espíritos imortais nós somos imperfeitos, nós somos criados para a imortalidade, porém nós somos uma pedra bruta que nós temos que lapidar, nós temos que nos melhorar, aparar todas as arestas, né? E com isso é isso que essa encarnação nos proporciona, é isso que nós solicitamos e concordamos no Ministério da Reencarnação, quando lá estivemos, com os ministros da reencarnação, que até aliviam os problemas que nós devemos enfrentar, porque às vezes nós queremos resolver tudo de uma vez e não dá para resolver. Né? Ninguém vai evoluir, ninguém vai passar do mundo de provas e expiações para um mundo feliz, ou um mundo de solicitude, um mundo celestial. Não vai, né? Nós temos que enfrentar todos os degraus da nossa evolução. Então, quando nós estamos lá, nós queremos resolver, como o André Luiz diz o seguinte, André Luiz diz que no nosso corpo perispiritual, nós temos um determinado lugar que se chama zona de remorso. Nessa zona de remorso, nós estamos armazenando todas as mazelas, ou seja, todas as experiências onde nós cometemos deslizes, onde nós erramos, e fica ali armazenado. Como nós queremos livrar disso para poder evoluir? Porque existe, como a Leda já falou uma vez, o peso específico do espírito. Né? Nós queremos aliviar do perispírito. Muito obrigado.
Tá vendo? Eu não posso viver sem ela, né? Então, do perispírito, nós queremos aliviar, né? Como aquele balão que vai alçar as alturas quando ele está inflado, né? Quando existe o aquecimento do balão para que ele possa subir, o que ele faz? Ele vai se livrando dos pesos para que possa subir. E justamente esses pesos do nosso balão são as mazelas que nós estamos armazenando. Mas nós não podemos nos livrar de todos os pesos de uma só vez, né? Porque nós não temos estrutura. É como um balão que não tem estrutura para alcançar as altas esferas, né? Para alcançar distâncias enormes da Terra, para chegar na uma órbita da Lua, porque ele não vai ser destruído. E nós também não podemos, não é possível que isso aconteça. Então nós vamos nos livrando gradativamente, né, dessas nossas mazelas, né? E esses incômodos, né, que está em nossa mente, justamente é isso das encarnações passadas. Compreendendo a doutrina espírita, isso nos ajuda muito, né? Claro que nos ajuda muito. Vai resolver o problema? Não. Não vai resolver. Porque depende de nós. Se nós não contribuirmos, não vai resolver nada, né? Jesus, né, no seu Evangelho, segundo Mateus, diz: ajuda-te que o céu te ajudará. Se nós nos ajudarmos, não adianta. Não adianta orações. Não adianta vir ao centro espírita. Não adianta conhecer. Nós temos que nos ajudar realmente para podermos nos melhorar. Caso contrário, nada vai acontecer, né? Diz outra coisa que os espíritos, segundo essa página do Momento Espírita, né, diz o seguinte: não adianta nós nos refugiarmos no excesso de trabalho. Não tem refúgio para isso. Para nossas aflições não tem refúgio. Se nós estamos nos refugiando, nós estamos trabalhando, né, de uma forma descompensada, nós estamos deixando de aproveitar outros momentos que nós necessitamos também na nossa existência material e para o nosso conforto espiritual, né? Eu ainda falo o seguinte, né? O que acontece nos dias de hoje? Parece que o tempo parece que está indo rápido, né? E as pessoas têm várias explicações, né? Uma vez já escutei falar, não, o tsunami que aconteceu na Indonésia tirou a Terra do eixo. E agora o tempo passa mais rápido. Mas o meu relógio anda certinho, né? Gozado, né? Ele é mecânico. Ele é mecânico. E não tem nada a ver com a parte de energia. Tem um físico alemão, o Schumann, ele fala da ressonância, mas isso tem uma certa lógica da ressonância. O que acontece? Ele diz o seguinte, que o que nós sentimos que o tempo corre tão rapidamente é por causa da energia, da nossa vibração. O tempo, não, na verdade, não corre, o tempo é o mesmo. O tempo é o mesmo. Ele coloca, em 1952, ele começou a desenvolver essa teoria. Então, ele diz o seguinte, né, que nós temos, que a Terra tem um campo magnético que vai aproximadamente da sua base até 100 quilômetros, esse campo magnético, né? E esse campo magnético ele tem pulsações. O que acontece é que, segundo Schumann, que é uma das explicações, existe muita alteração. E é normal que exista essa alteração, porque faz parte da evolução. Alteração na natureza. Esse equilíbrio ecológico, ele provoca alteração. Então, o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo, por exemplo, poxa vida, o Brasil nunca teve tufão, furacão, né? E já acontece no sul, né? Está acontecendo tsunami, nunca aconteceu. Então, essas coisas, vulcões que entram em erupção. Então, ele explica que isso daí, referente justamente 40% desse campo vibratório que nós formamos esse campo vibratório, né, está mudando, ele está se acelerando. Então, isso que dá a impressão, né, que nós estamos acelerados. O próprio astronauta, quando ele vai nas naves espaciais, ele sofre uma adaptação dessa energia, para que ele não sofra, porque senão ele não suporta.
Então, essa é uma das explicações, mas o tempo não está, o tempo é exatamente igual. É o nosso sentimento, né, que nós temos com relação a esse tempo que parece correr tão rápido. E quando ele fala da modificação, quando o Schumann já, naquele momento, ele prevê essas modificações que estão acontecendo, o que acontece? Nós estamos conectados com outro lado do mundo. Nós estamos conectados até com os satélites, até com os astronautas, às vezes, que mandam informações, imagina. Né? Hoje nós temos informações em tempo real. Isso não acontecia no passado. No passado nós estávamos dependendo de quê? Nós estávamos dependendo de um rádio. Não, Vladimir? Um rádio em ondas curtas, às vezes, né? Que nem se escutava direito, né? Nós ficava, né, sintonizando, nem escutava direito. Hoje você pega o celular, né? Espero que todos desligaram, hein? Por favor, eu desliguei o meu. A gente pega o celular, entra na internet e já sabe o que está acontecendo na Rússia, o que sabe o que está acontecendo na China, nos Estados Unidos, em todo lugar. Nós estamos conectados. Então parece que a coisa é muito rápida para nós. Né? E isso nos causa essa ansiedade, essa aflição. Por isso que nós temos que nos educar, nos conter. Né? Então, quais são os conselhos que a espiritualidade nos traz? Né? Primeiro, quando nós estamos com esse sentido de ansiedade, nós não podemos nos isolar. Né? Porque quando nós nos isolamos, nós perdemos contato com as pessoas, isso é muito importante. Muito importante. Ter a energia de uma outra pessoa sendo trocada numa conversa, né? Tendo num grupo, assistindo alguma coisa, numa palestra, assistindo uma peça teatral, não se isolar. Outra coisa que se diz é ocupar-se, mas não ocupar-se com coisas banais, mas ocupar-se com coisas realmente que valem a pena, porque a nossa mente deixa de sintonizar num fato que realmente pode nem não acontecer, para alguma coisa que acontece naquele momento. Né? Por que se fala de terapia ocupacional para pessoas que têm problemas? Né? Problemas de comportamento. Justamente para poder se concentrar naquilo ali. Fala do amigos, fala da ciência, claro que fala da ciência. A ciência existe como uma bênção, né? Nós temos que encará-la como uma bênção. Os profissionais de saúde são uma bênção. Nós temos que recorrer a eles se necessitamos. Né? Ao psicólogo, uma ajuda médica, nós temos que recorrer. Nós estamos encarnados, isso é uma bênção. Se não fosse assim, a nossa faixa etária não estaria tão prolongada. A faixa etária está se prolongando cada vez mais. Por quê? Pela bênção da ciência. Fala assim, mas poxa vida, a pessoa que tem 70 anos, apareceu uma enfermidade, mas vai aparecer mesmo. Vai aparecer mesmo. Nós temos que nos cuidar. Né? Tudo é assim. Né? Precisa de manutenção. Fala da espiritualidade, que isso é muito importante, a espiritualidade. Não é só o conhecimento. Né? A espiritualidade abrange tudo. Como Kardec diz, amai-vos e instruí-vos. Nós temos que nos instruir, mas temos que nos amar. A espiritualidade, trabalhos sociais, quando ajuda ao próximo, quando nós vemos que o nosso problema não é nada, diante que aquilo que o próximo está encontrando e que nós temos condições de ajudá-lo. Os exemplos estão aí em todo lugar. Fala assim, poxa vida, mas que coisa ruim. Não, Deus coloca as pessoas certas no lugar certo, para que naquele momento nós possamos ajudar e ser ajudado. Nós nos ajudamos mais do que ajudamos as pessoas na realidade, quando nós estamos trabalhando no campo da espiritualidade. E não é somente, nós estamos falando de doutrina espírita, nós estamos falando de modo geral. A espiritualidade abrange tudo. Né? E outra coisa, não deixar se envolver por espíritos infelizes. Por quê? Esses nossos pensamentos, eles formam quadros mentais. E aqueles espíritos aflitos, aqueles espíritos inquietos, eles vão se aproximar também. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos podem influenciar nos nossos pensamentos e ações. E os espíritos respondem mais do que vocês imaginam. Vocês não sabem nada. Eles estão aqui, estão em todo lugar. Então, cada vez que nós nos sintonizamos com esses fatos,
o que acontece? Nós estamos nos ligando a eles. Esses espíritos infelizes, não nossos irmãos ainda, que não estão ainda no campo do esclarecimento, vai se aproximar de nós. Né? Isso vale para tudo, né? Quando nós falamos em ansiedade, vale para tudo, vale para o lar, vale para o nosso trabalho, vale para o nosso comportamento, principalmente no nosso lar, aquela ansiedade com nossos filhos, nossos queridos parentes, nós temos aquela ansiedade, o que vai ser? Jesus já disse muito claramente, a cada dia o seu cuidado, cada dia o seu cuidado, vamos cuidar, cada vez, né? Quando ele fala quando ele diz essa frase, é uma frase muito bonita que ele fala anteriormente, né? Ele fala olhai as aves do campo. Né? Vamos ver, olhar a natureza. Fala, mas nem Salomão, toda a sua grandeza e riqueza, né? Porque as aves não fiam, não tecem, nem Salomão se vestiria com tanta grandeza, tanta alvura, tanta beleza. Então procurar isso, procurar realmente a natureza. Nós temos que ter contato com a natureza. Nós estamos vivendo numa selva de pedra, né? Claro, nós temos parques também, não temos? Temos. São poucos, não interessa, mas temos. Né? São próximos, só chegar até lá. Né? Então nós temos que tomar cuidado com as coisas, não pensar. Cada um de nós, os nossos entes queridos são nossos responsáveis, sim, tem nós, sobre a nossa tutela e responsabilidade, às vezes o contrário, nós estamos sob a tutela deles. Mas nós sempre julgamos o contrário, que estamos sob nossa tutela. Então, não se preocupar tanto com o futuro deles. Né? Eles vão. Nós temos que dar educação, caminho, exemplos. Eles são o livre-arbítrio, são espíritos independentes, criados de forma independente. Né? E que estão convivendo conosco. Então, esse caso, esse fato, nós temos que levar muito, muito em consideração. E com relação a aflições, nós temos um suporte muito importante, né? Muito importante, que é Jesus. Jesus foi um exemplo, mais do que ensinamentos, ele deixou exemplos, né? Toda a sua vida foi de ensinamentos e exemplos principalmente. Então, se nós nos espelharmos nos exemplos de Jesus, nós vamos saber que aquilo que nós enfrentamos não tem muito significado. Aquilo que nós enfrentamos são coisas pequenas, porque Jesus nos deixou exemplos grandiosos para que nós possamos nos espelhar. E Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, ele diz o seguinte: vinde a mim, vós que estão aflitos sob o fardo, que eu vos aliviarei, porque meu jugo é leve e meu fardo é suave. Quando ele julga aquela madeira que se põe atrás, né, para carregar os fardos, então ele diz que é leve e suave. Então, se nós nos compararmos a Jesus, é claro, nós não podemos nos comparar em matéria evolutiva, mas nós podemos nos espelhar em matéria de exemplos, de ensinamentos. E finalizando, nós temos no profético Sermão da Montanha, onde ali é o compêndio de todos os ensinamentos que Jesus nos deixou, no item 4, ainda no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele diz o seguinte: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então vamos procurar o consolo em Jesus e nos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, que a ciência nos esclarece, com todos os recursos que nós dispomos hoje, né, para conter essa aflição, essa ansiedade que nos cerca. Vamos procurar nos centrar tudo aquilo que nós podemos observar, né, com relação, não que nós devemos observar aquilo que acontece de menos favorável àquelas pessoas que nos cercam, mas esses exemplos estão aí para que nós possamos justamente nos melhorar, para que nós possamos entender o seguinte: esse é um mundo de provas e expiações, e nós aqui estamos.
nós temos que enfrentar essas provas. E se houver expiações, que são as provas potencializadas, também devemos enfrentá-las. Mas, felizmente, com a graça de Deus, com a bênção de Jesus, nós não temos tantos problemas na realidade. Então, não existe tantos motivos para que nós possamos nos afligir de forma a degradar o nosso mecanismo material, aquilo que nos foi confiado pela graça de Deus e confiados para que nós possamos nos evoluir. E que Jesus possa sempre nos consolar, nos trazer o seu apoio, o seu carinho, que a espiritualidade superior possa estar sempre conosco e que possamos enfrentar todos esses problemas abraçados, emanados na fraternidade e no amor que Jesus sempre nos ensinou. Né? Amai-vos uns aos outros tanto quanto vos amei. Que Jesus abençoe a todos nós. Muito bem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para José Roberto? Nenhuma dúvida? Ninguém está aflito. Ô Zé, Oi, o que é bom frisar, né, que a aflição, né, o próprio Jesus definiu como bem-aventurados, né, os aflitos. Então não é uma coisa que muita gente entende como uma maldição, não, uma praga, uma coisa que vem. Não é, né? É o que é feito para nos melhorar. que vem de nós mesmos. Vem de nós mesmos, né? Isso que é bem deixar bem. Como diz, né? Se nós nos encontramos nesse momento aqui, vamos procurar Evoluir, né? e procurar as coisa causas melhor anteriores, né? É a história do... História não, é o fato, né? Da zona de remorso aí que nós temos que botar para fora, né? E como você colocou, né, da coisa do tempo e tal, na hora que você falou, nós estamos treinando, eles estão treinando justamente para o contrário, né? Porque quando você fica num tempo tranquilo, sossegado, parece que o tempo não passa, né? Não passa. Aí a ansiedade tem que ser trabalhada. Bom, Vladimir, na verdade é o seguinte, na verdade é que, bom, nós, o pessoal muito mais novo aqui, nós somos mais experientes, eu talvez o mais experiente de todos, né? Criado numa cidade do interior, né? Então ali você tem que procurar coisa para fazer, né? Tem que procurar. Você tem que jogar bola até 2 horas da tarde, no sol escaldante, para poder achar alguma coisa para fazer lá, né? Você vai lá para Arialva, até hoje, você vai lá, é perto de Bauru, você toma banho no Rio Tietê para passar o tempo. Sim, eu conheço Arialva. Você tem que tomar um banho no Rio Tietê para passar o tempo. Não E tem lá o que eu fazer. conheço tudo. Tá bom? É isso aí. Maravilha, obrigado. Não, as considerações finais são, praticamente, nós já abordamos dentro do nosso, da exposição, né? O que nós temos que fazer, né, na realidade, é sempre nos vigiar, nós temos que realmente nos espelhar nos exemplos de Jesus, buscar, sempre que necessário, auxílio na espiritualidade, e, se for o caso, na ciência. O que nós não podemos fazer é degradar o nosso organismo físico, que nos foi confiado de uma forma tão amorosa pelo nosso Criador. E só recordando uma passagem, só para finalizar, dos mensageiros, né, quando o Marcondes está lá com Manassés, né, na reencarnação, ainda Manassés adverte ele: não me volte aqui antes dos 70, hein? Toma cuidado, né? Então nós temos que tomar cuidado para não voltar antes da hora, né? Que Jesus abençoe a todos. Então, queridos, vamos agora para o nosso momento das vibrações, né? Onde nós, depois de tanto receber, nós nos colocamos à disposição de doar essa nossa energia, esse nosso amor, o nosso magnetismo para aqueles que necessitam. Então, nós vamos, primeiramente, mentalizando o nosso planeta Terra. Tem uma figura tão linda que aparece Jesus com as suas mãos estendidas, carregando a terra nela. E assim nós nos sentimos, pedindo ao Mestre que abençoe esse nosso planeta, que nos recebe com tanto carinho nessa encarnação presente.
continuando com essa energia de amor, como foi o tema da tarde, seguindo com o Mestre, nós vamos lembrando de todos os aflitos do planeta. Lembrando daqueles que estão próximos de nós, que conhecemos, muitas vezes nos nossos lares, familiares, amigos. E de uma forma geral, tantos desconhecidos que recebam essa dádiva de tranquilidade e equilíbrio nesse momento. Essas aflições que às vezes tomam a forma de uma doença, de um relacionamento, enfim. Que a presença de Jesus, através desses amigos amados, desses anjos guardiões, possam acalmar, colocando um bálsamo nessas almas aflitas. Mentalizando também os nossos lares. Juntos com Jesus, nós vamos entrando pela porta da nossa casa, sentindo que ela se ilumina com Jesus. Nós vamos passando com Ele por todos os cômodos, envolvendo a todos que ali estão, aos nossos companheiros de jornada. E essa energia de amor, de paz, ela se estende aos nossos vizinhos, ao nosso quarteirão, e assim expandindo essa luz. E assim só nos resta agradecer por mais essa tarde abençoada, pedindo, Jesus querido, com toda a gratidão que nós temos por todas as bênçãos recebidas, que nós possamos guardar esse bem-estar, essa sensação de equilíbrio, de paz, por toda a semana. Não só ficando conosco, mas distribuindo por todos aqueles que passarem pelo nosso caminho, não por acaso. Abençoe-nos a todos, Jesus. Que nós possamos retornar aos nossos lares em segurança, estarmos todos juntos na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Então, uma boa tarde a todos e aguardem um instantinho só para os passes, tá bem?